Bem-vindos a mais um episódio do Momento RPPS, o podcast feito especialmente para você dos RPPS pelo Brasil. Eu sou Lucas Oliveira, especialista em investimentos do Banco do Brasil, e nesse episódio de 23 de setembro de 2024, vamos falar sobre os principais pontos que foram destaque na semana passada no Brasil e no mundo. Começando pelo cenário externo. Nos Estados Unidos, o grande evento da semana foi a decisão do FONC, que reduziu a taxa de juros em 50 bips, levando a meta para a faixa entre 4,75% e 5% ao ano, conforme esperado por grande parte do mercado. No entanto, alguns economistas previam um corte menor, que só foi representado por um membro do Fed, que votou pela redução de 25 bips. O comitê mostrou confiança na expansão sólida da economia e no progresso rumo à meta de inflação de 2%. Entre as mudanças nas projeções, a taxa de desemprego foi ajustada de 4,2% para 4,4% em 2024 e o núcleo do PCI foi revisado de 2,8% para 2,6%, atingindo a meta somente em 2026. Jerome Powell, presidente do Fed, sinalizou que o início de cortes de juros deve manter a política monetária à frente e garantir assim um soft landing, já que o mercado de trabalho deve seguir equilibrado. Ainda falando de juros pelo mundo, no Reino Unido o Banco Central manteve a taxa de juros em 5%, como era amplamente esperado, sendo apenas um voto contrário de um dirigente que decidiu pelo corte de 25 bips. Na China, o Banco Popular Chinês manteve suas taxas de juros estáveis, com a de 1 ano em 3,35% e a de 5 anos em 3,85%, conforme amplamente esperado também. Já no Japão, o Banco Central japonês manteve a taxa básica em 0,25%, apesar da taxa de inflação ter acelerado pelo quarto mês consecutivo. O presidente do BOJ afirmou que não há pressa em aumentar as taxas novamente, destacando que os riscos de alta para os preços estão diminuindo. E para os próximos dias, o que temos de agenda? Nos Estados Unidos, após o início do ciclo de corte de juros, a atenção dos investidores se volta para os dados de atividade e inflação. A leitura preliminar dos PMIs deve indicar divergência, com a manufatura ainda abaixo dos 50 pontos, mas melhorando, e os serviços desacelerando levemente, mas mantendo o crescimento próximo aos 55 pontos. Já o índice de preços, PCI, deverá também ser foco da semana com uma expectativa de desaceleração nos índices gerais, enquanto o núcleo pode mostrar alguma resiliência. Os índices de confiança do consumidor, como os do Conference Board e da Universidade de Michigan, também ganham destaque, podendo indicar a continuidade da robustez do consumo. Já na zona do euro, a ata da reunião do Banco Central Europeu trará mais detalhes sobre o corte de 25 bips, enquanto os PMIs devem mostrar uma economia ainda em recuperação. Sendo assim, de forma geral, a semana deve ser marcada pela continuidade da reprecificação do ciclo de corte de juros pelo Fed, com a curva dos Treasuries terminando em leve alta, beneficiando assim as bolsas americanas, enquanto o dólar deve se valorizar frente às demais moedas. E aqui no Brasil, como foi a semana? O Copom decidiu elevar a taxa básica de juros em 25 bips, chegando a 10,75 ao ano. Essa decisão reflete a volta dos juros ao patamar que era exercido entre março e abril de 2024. Em seu comunicado, o Banco Central destacou que os desafios a serem enfrentados estão também no cenário externo, como o ciclo econômico dos Estados Unidos e a falta de sincronia nos cortes de juros globais. Já no ambiente doméstico, a atividade econômica e o mercado de trabalho fortes foram apontados como fatores que pressionaram a inflação e com isso levaram a decisão de juros em alta. Os economistas do Banco do Brasil esperam que esse ciclo de alta continue, com a Selic atingindo 11,25 no final de 2024 e 11,5 em janeiro de 2025. A flexibilização dos juros deve ocorrer somente no segundo semestre de 2025, com a Selic terminando o ano que vem em 10,5 novamente. Olhando ainda para o Brasil, mas agora para os campos político e jurídico, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que, apesar do ajuste na meta fiscal de 25, devido às derrotas legislativas, não há planos das novas mudanças, e o orçamento terá que prever recursos para desastres climáticos no futuro. Na mesma linha, o ministro do STF, Flávio Dino, autorizou um crédito extraordinário de 514 milhões, fora das regras fiscais, para combater as queimadas provocadas pela crise climática até o final do ano. O governo também deve agilizar repasses ao Fundo da Amazônia. E para essa semana que se inicia no Brasil, como enxergamos o cenário? Teremos a divulgação da ata do Copom e do relatório trimestral de inflação por parte do Banco Central, devendo esclarecer os próximos passos da política monetária. O presidente do Banco Central, Campos Neto, também dará uma entrevista importante após a divulgação do RTI. Os dados de emprego devem reforçar a força da economia, enquanto a inflação corrente deve acelerar. Já na esfera fiscal, o boletim bimestral de receitas e despesas também será detalhado. Na parte de inflação,
Temos o IPCA 15 de setembro, que deve acelerar em relação ao resultado de 0,19 em agosto, devido à pressão dos preços administrados, especialmente da energia elétrica residencial e o aumento dos preços livres impulsionados pela aceleração de alimentos. Diante desse cenário, espera-se que o dólar se valorize em relação ao real, seguindo a tendência dos mercados emergentes como a curva de juros apresentando alta em todos os prazos. O Ibovespa pode enfrentar desvalorização devido à redução do fluxo estrangeiro e à pressão sobre o ambiente de juros doméstico. E como que tudo isso impacta e impactou na busca pela meta atuarial? Esse movimento de juros pelo mundo deve trazer impactos distintos nas carteiras dos RPPS. Pensando no primeiro ponto de renda fixa Brasil, alta de juros traz benefícios diretos para os que já aplicam em CDI e crédito privado CDI. No entanto, a abertura da curva na maioria dos vértices tende a provocar oscilações na parte de inflação e pré-fixado. Assim, as estratégias de IMAB e IMAB5+, devem ser de especial atenção, pois como são pontas longas, devem sofrer impactos maiores desse aumento de juros, que deve perdurar pelo menos até janeiro de 25. Com isso, continuamos destacando os fundos BB Perfil na estratégia CDI e principalmente o fundo de crédito privado CDI JGP Equilíbrio 30, que deve aumentar ainda mais a sua rentabilidade frente à recente alta de juros no Brasil. Pensando agora em renda variável, a gente tem que analisar o cenário com um pouco mais de cautela, porque essa queda mais acentuada de juros nos Estados Unidos e uma alta no Brasil torna o diferencial de juros maior e pode trazer sim uma atratividade para o cenário brasileiro, porém não podemos esquecer que a queda nos Estados Unidos veio um pouco acima da expectativa geral, então isso também deve gerar uma atratividade na renda variável externa. Sendo assim, tendo em vista que estamos no último trimestre do ano e que ninguém busca por grandes oscilações no final do atingimento de meta atuarial, sugerimos que analisem posições táticas tanto em renda variável brasileira, como é o caso dos fundos Ações, Dividendos, Midcaps e Trigo no Partenon, além de considerar também os fundos de exterior, com Bolsa Americana e Bolsas Globais Ativo. Lembrando que no cenário do exterior temos também a questão eleitoral que pode impactar na rentabilidade dos fundos. E aí, ficou interessado nas alternativas que falamos? Então não deixe de agendar uma reunião com a nossa assessoria e assim ter uma análise personalizada para ajudá-los na gestão dos seus recursos. Foi um prazer ter a sua audiência nesse episódio do Momento RPPS. Você tem sugestões de temas para conversarmos aqui? Manda pra gente, fale com seu gerente de governo ou seu especialista em investimentos do BB. Então é isso, até semana que vem, descomplicando o mundo RPPS. Até mais! Conforme padrões da Anbima e aderente às resoluções da CVM, seguem avisos obrigatórios antes da decisão de investimentos. Leia o prospecto e regulamento dos fundos antes de investir. Rentabilidade passada não representa a garantia de rentabilidade futura. Fundos de investimento não contam com cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Crédito, do gestor ou administrador. Para avaliação da performance de um fundo de investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 meses.